Direto para Brasília, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já fez parte da composição do Supremo, afirma que o presidente Lula deve escolher logo o sucessor de Luiz Roberto Barroso. A repórter Janaína Camelo chega agora aqui com a gente no Jornal Jovem Pan. Como é que está o radar desse assunto no Planalto? Janaína, bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago, boa noite para todo mundo. Pois é, movimentações a todo vapor, viu? Mas fato é que o presidente Lula, ele já tem alguns nomes ali que ele vem estudando e já faz um tempo, não é de agora, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, já tinha avisado a ele há um tempo atrás que deixaria, que eventualmente, quase certamente, Thiago, deixaria ali a vaga do Supremo antes da hora, então ele já tinha deixado o presidente Lula avisado sobre isso, e os nomes que são ali aventados pelo presidente Lula são aqueles que ele já havia pensando desde da época que a ministra Rosa Weber deixou ali o STF também, mas ele acabou indicando o ministro Flávio Dino. Então, o presidente Lula, segundo ali aliados dele aqui no Palácio do Planalto, segundo também o Congresso Nacional, parlamentares, especialmente senadores no Congresso Nacional, dizem que o presidente Lula está num dilema, porque são dois nomes e são dois nomes muito bons, que é de Jorge Messias, o advogado-geral da União, atual AGU, e o senador Rodrigo Pacheco. Jorge Messias, Thiago, a vantagem é que ele é muito próximo do presidente Lula, é muito próximo da ala do PT. Ele foi, inclusive, subsecretário de Assuntos Jurídicos aqui da Presidência da República na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, tem essa questão ali de ele ser mais aliado, né, mais leal ali ao presidente Lula e também ao PT. Então, ele faria uma defesa até, inclusive, como ele já faz algum tempo que ele agiu, faria uma defesa mais técnica ali no STF, mas com relação a Rodrigo Pacheco, ele tem a torcida dos senadores, viu? Os senadores dizem ali que ele é muito respeitado, isso a gente sabe, obviamente, até por conta da gestão dele como presidente do Senado, né? 2 anos ele presidente do Senado, e independente de partido, os senadores dizem que ele é muito respeitado, além disso que o presidente Lula gosta muito do senador Rodrigo Pacheco, mas tem toda a questão ali do governo de Minas Gerais, né, Thiago? Mas os senadores dizem ali que a vantagem de Rodrigo Pacheco, inclusive é uma apuração junto com a nossa colega a repórter Vitória Bel, com relação ao que os senadores entendem dessa questão de Rodrigo Pacheco como indicado de Lula para o Supremo, é que ele tem uma vantagem, que ele tem um fino trato ali com todos dos 3 poderes, ele tem esse trânsito muito bom ali entre os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, e ele é respeitado ali por todos, independente de partido, mas tem essa questão do governo de Minas Gerais. Hoje, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já foi ministro do STF, ele disse que o presidente Lula deve tomar uma atitude bem rápida, tá? O presidente Lula, Thiago, nesse final de semana ele vai viajar para a Itália. Ele tem um compromisso em Roma. Na segunda-feira ele já está de volta. E segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a tendência é que o presidente Lula já faça esse anúncio assim que ele voltar de viagem, porque segundo o ministro é importante que ele faça esse anúncio em breve, mas que a decisão é apenas do presidente Lula, cabe apenas a ele. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro da Justiça disse. Essas decisões têm que ser rápidas, mas têm que ser bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele, evidentemente, tem uma viagem marcada para o exterior. Creio que na volta dele isso deverá ser decidido. Pois é. Lembrando também das palavras do ministro Luiz Roberto Barroso de ontem, que ele, inclusive, defendeu que um próximo ministro do STF poderia muito bem ser uma mulher, né? Ele sempre foi muito defensor ali de mulheres, da participação maior de mulheres nos tribunais superiores, mas é bom lembrar, né, Thiago, que o presidente Lula já disse em declarações públicas que quando ele escolhe alguém para o STF, não é baseado nem em raça e nem em gênero, mas além de outros critérios, né? Mas sim levando em conta outros critérios aí. Então agora a expectativa dos próximos capítulos, né, Thiago? Isso tudo vai ficar para a semana que vem, viu? Segundo, então, o ministro da Justiça, serão poucos os capítulos, mas é aguardar porque é uma decisão pessoal do presidente Lula, que está viajando para a Europa nesse fim de semana. Janaína Camelo, você volta daqui a pouquinho aqui ao Jornal Jovem Pan. Eu vou dar as boas-vindas para os nossos comentaristas. Hoje temos aqui Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora,
Como a Janaína destacou, o ministro Ricardo Lewandowski falou que em breve, ou em pouco tempo, ou logo, o presidente Lula vai fazer esse anúncio. É saber o quanto que é isso, efetivamente. Mas, de qualquer forma, a Janaína cita 2 nomes, né? Então, o presidente Lula estaria em dúvida entre alguém técnico ou alguém político, mas que tem o conhecimento jurídico por ter essa formação. Bem-vinda, Dora. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, a questão do critério, porque os nomes rolam, né? Na verdade, são 3. Tem o Bruno Dantas também, do Tribunal de Contas, que está andando. Eu realmente não sei, Janaína está lá em Brasília, então tem essa informação de que fecha nesses outros 2. Mas, muito bem, eu acho mais importante, quer dizer, claro que o nome é super importante, mas seria importantíssimo a gente começar, a gente não, os presidentes da República, né, se adequarem ao critério do notório saber. Tem a conduta ilibada, mas essa a gente nem discute. Mas o notório saber é que deveria nortear. E o que tem norteado, e não é só do presidente Lula, não, são todos os presidentes, pelo menos os que eu me lembro ultimamente, que é a confiança pessoal, o grau de proximidade pessoal, a afinidade de pensamento, para não dizer afinidade ideológica, porque é mais amplo esse conceito de afinidade de pensamento, né? Aliás, o PT, quer dizer, o presidente Lula, eu acho que a Dilma também, mas mais o presidente Lula, já se considerou, digamos assim, traído, imagine você, por indicações que ele fez e que depois aquela expectativa que ele tinha que o ministro seria alinhado às suas posições não se configurou. O exemplo mais notório é do Joaquim Barbosa, que presidiu o julgamento do Mensalão. E esse não deveria, o presidente deveria fazer indicação baseado no notório saber jurídico e depois o ministro faz como quiser. Aliás, é comum isso. O ministro, depois de vestida a toga, ele deveria, pelo menos, e em alguns casos sim, fazer como ele acha que deve, como a Constituição manda, e não para agradar o presidente, mas o que norteia, o que tem norteado as indicações do presidente Lula, e eu vou citar porque ele é o presidente, como ele teve o maior número de mandatos, ele indicou o maior número de ministros. Esse agora será o 11º, ou seja, ele já poderia fazer um Supremo inteiro. É isso, Thiago. Ô Vilela, boa noite para você. De novo estamos nessa discussão, falando sobre sucessão no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, na sequência da nossa discussão aqui, a gente apresenta mais alguns nomes para que vocês comentem também. Mas, de qualquer forma, de novo, o presidente Lula tem a prerrogativa de fazer uma nova indicação à corte. Tudo bem, Vilela? Bem-vindo. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o presidente Lula, ele nesse ponto é um presidente de sorte. Você veja que no 3º mandato, num mandato onde teria em tese 2 nomes, vem a possibilidade de uma nova indicação e por mais que a relação com o Barroso fosse muito boa, não houvesse nenhuma justificativa para não querer mais Barroso, muito pelo contrário, mas pensando numa nova indicação e do presidente da República, do seu grupo político, dá para se visualizar um nome que permanecerá talvez por mais de 20 anos, se esses nomes que estão sendo cotados forem confirmados. Eu vejo que aí a gente tem 2 vieses, né? Haja vista que algo fica muito claro, muito evidente, que é o grau de confiança, essa proximidade que o presidente da República entende que seja necessário com o nome que venha a ser indicado. Mas dos nomes que estão sendo cotados, eu vejo que existem 2 vieses. Um é um nome que seja mais alinhado do ponto de vista ideológico, do ponto de vista partidário, e outros seriam aqueles nomes que são nomes técnicos da proximidade política do presidente, mas que não têm esse alinhamento partidário. Eu vejo que essa deve ser a grande decisão. O alinhamento partidário, muitas vezes, quando o governo está forte do ponto de vista político, acaba sendo a hora de fazer esse tipo de indicação,
porque aí o presidente indica e o parlamento mais facilmente aceita. No momento onde o presidente se mostra com mais dificuldade na sua relação com o parlamento, talvez a tendência seja um nome que seja mais palatável aos parlamentares para essa aprovação. Mas realmente ainda é cedo para a gente ter a clareza de quem será o nome que será escolhido pelo presidente Lula. Para seguir nessa discussão, trago alguns nomes em relação à sucessão no Supremo. Aqui, Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União. Jorge Messias, que a gente já falou, ministro da Advocacia Geral da União. O senador Rodrigo Pacheco, que presidiu o Senado até o começo de fevereiro desse ano, depois teve a sucessão com Davi Alcolumbre, e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Mais cotados, mas nesse caso são as cotadas, as duas mulheres que nós separamos aqui, que têm os nomes sendo cogitados, cotados: Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça, Verônica Sterman, ministra do Superior Tribunal Militar. E na próxima tela aqui, a Dora Kramer vai gostar do que a gente preparou, são aqueles ministros que anunciaram antes a aposentadoria, antes da data limite. Temos aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, com 67 anos, o ministro Joaquim Barbosa, com 59 anos, ele que foi o protagonista do julgamento do Mensalão, a ministra Ellen Grace, que se aposentou com 63 anos, o ministro Nelson Jobim, que depois foi ministro do presidente Lula, 59 anos, Célio Borja, 64 anos, e Francisco Rizek, que se aposentou com 54 anos. Aliás, Francisco Rizek foi comentarista aqui da Jovem Pan nos anos 2000. Vou trazer mais uma vez os nossos comentaristas, Cristiano Vilela e Dora Kramer. Gostou dessa última imagem? Separamos aqueles que se aposentaram antes, mas é bom lembrar o seguinte, algumas diferenças, não é, Dora? Porque hoje a data limite para alguém deixar o Supremo, 75 anos, mas isso antigamente era 70, não é? Era 70 anos. Aí foi aprovada uma emenda constitucional com nome horroroso, né? PEC da Bengala. E vê se pode, né? E aí é até um contrassenso com o sentido, porque o sentido não é o da bengala, né? Dessa extensão, é que as pessoas têm mais expectativa de vida e, portanto, podem ficar produtivas muito mais tempo. Mas tem diferença, sim, entre eles, né? Eu estava pensando aqui, a ministra Ellen Grace, ela saiu porque ela tinha expectativa de ir para a Organização Mundial do Comércio. Não deu certo. O ministro Jobim tinha expectativa de se candidatar ao cargo eletivo. Houve até uma época, aí eu não vou lembrar exatamente quando, que o Jobim entrava na lista de presidenciáveis, mas também isso não se configurou. Mas o ministro Rizek, sim, o ministro Rizek foi para o Tribunal de Haia, né? Não me lembro, não sei até quando ele ficou. O ministro Rizek tem uma peculiaridade, ele entrou e saiu, ele foi ministro das Relações Exteriores, eu acho que do Collor, teve uma hora que ele foi ministro da Justiça, ele deu uma voltada para o tribunal, se eu não me engano, ou então estou variando, estou confundindo, mas teve essas peculiaridades. Do ministro Joaquim Barbosa, que saiu alegando problemas de saúde, lembra que ele ficava sempre em pé ali, quando ele presidia, e aí no julgamento do Mensalão, ele ia para trás da cadeira, se apoiava no espaldar, porque ele tem problemas graves de coluna. O ministro Célio Borja, eu não sei por que ele saiu, aliás, é uma novidade, eu não sabia que o ministro Célio Borja tinha saído antecipadamente, estive com eles várias vezes depois disso, para sempre me consultar sobre Constituição, aí ficou sendo, até o final da vida, morava em Copacabana, um grande constitucionalista. Ele tinha uma visão muito positiva da Constituição de 88. Só lembrando, o ministro Nelson Jobim foi ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, que é quem o indicou para o Supremo e não do presidente Lula, como eu disse antes. De qualquer forma, meu caro Cristiano Vilela, trouxemos aí os cotados, os homens e também as mulheres, né? Exatamente, Thiago, os homens e as mulheres, eu vejo pelo caminhar das articulações do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, eu vejo que ainda não será dessa vez que o presidente Lula deverá indicar uma mulher
para o cargo de ministra do STF. Muito embora haja uma pressão pelo fato de que o presidente veio com um discurso muito forte de participação feminina, mas que, pelo menos no que se relaciona ao Supremo Tribunal Federal, até o momento não concretizou esse projeto, esse argumento que foi tido do ponto de vista eleitoral. E aí, dos nomes que estão sendo colocados, a gente vê claramente, quando se trata de Jorge Messias, por exemplo, ou de Vinícius Carvalho, são dois nomes, claro, com bastante força do ponto de vista de um currículo notável, de muita experiência, inclusive na área pública, de uma formação muito forte, mas talvez sejam mais alinhados a um campo político, o que pode, eventualmente, se tornar algo que não seja tão bem digerido do ponto de vista do parlamento. Haja vista que o presidente Lula ele tem dificuldades no parlamento em construir essa maioria. Por outro lado, Pacheco e o Bruno Dantas, presidente do TCU, acabam sendo nomes que não são, talvez, tão ligados a esse aspecto ideológico do presidente Lula, mas são nomes que têm um trânsito maior com outros setores do partido e não marcariam claramente esse posicionamento mais ideológico, um posicionamento que pode causar um certo ruído no parlamento. Então, eu vejo que a grande decisão do presidente e do governo deverá ser essa: um nome mais alinhado ao seu grupo político ou um nome que seja mais palatável para ser escolhido e ser aprovado no Senado.